Fala gente boa, canal Tudo é Física, com a resolução da prova XPSEX 2016, modelo B, questão 24. Um cubo homogêneo de densidade ρ e volume V encontra-se totalmente imerso em um líquido homogêneo de densidade ρ0, contido em um recipiente que está fixo a uma superfície horizontal. Uma mola ideal de volume desprezível e constante elástica K tem uma de suas extremidades presa ao centro geométrico da superfície inferior do cubo e a outra extremidade presa ao fundo do recipiente, de modo que ela fique posicionada verticalmente. Um fio ideal vertical está preso ao centro geométrico da superfície superior do cubo e passa por duas roldanas idênticas e ideais A e B. A roldana A é móvel. A roldana B é fixa e estão montadas conforme o desenho abaixo. Uma força vertical de intensidade F é aplicada ao eixo central da roldana A, fazendo com que a distensão na mola seja X e o sistema todo fique em equilíbrio estático, com o cubo totalmente imerso no líquido. Considerando a intensidade da aceleração da gravidade igual a G, o módulo da força F é... Nós temos aqui duas polias, uma polia fixa presa aqui ao teto, e uma polia móvel. Essa polia ela é móvel porque conforme se puxa aqui essa corda, ela pode subir. Ou se você faz uma força aqui no centro da polia, ela pode descer, então ela se movimenta verticalmente. A questão ela quer saber o seguinte: você tem essa polia fixa, polia móvel, ligadas a um corpo, a um cubo, que está presa a uma mola dentro de um líquido. A questão diz que a massa específica do líquido é μ0 e a massa específica do corpo desse cubo é ρ. Na verdade não é μ aqui, desculpa. É ρ0 e aqui é ρ no cubo. O volume do cubo é V, tá? Então a questão quer saber qual é o valor dessa força F para que o cubo permaneça em equilíbrio. Lembrando que quanto maior essa força, esse cubo ele tende a subir, porque você está puxando a polia móvel, e aí vai ter aqui uma tração levando o cubo para cima e deformando a mola, uma deformação X, tá? Então esse cubo estando em equilíbrio, qual é o valor da força F? Veja bem, se a F ele é igual ao dobro de cada uma dessas trações aqui, ó. Tração, tração. Tração é a metade de F, porque essa força vai ser dividida em duas forças iguais. Na mesma corda, nós temos a mesma tração. Outras forças que estão envolvidas no processo, nós temos aqui o empuxo, que é a força resultante que esse líquido vai exercer no cubo. Nós temos também o peso do cubo, apontada para baixo. E nós temos a força elástica, devido à mola. Agora, cuidado aqui com o sentido da força elástica. Como essa corda está puxando o cubo para cima, vai surgir aqui uma força elástica resistindo a esse movimento, para que o cubo continue do jeito que estava, em equilíbrio, o equilíbrio anterior. Então, a força elástica nesse caso vai ser para baixo, porque se a tração está puxando o corpo para cima, a força elástica quer que ele retorne à posição anterior. Então, para que nós tenhamos o equilíbrio aqui nesse cubo, nós vamos ter que a soma do impulso com a tração, os módulos, tem que ser igual à soma dos módulos do peso com a força elástica. Então, vamos lá. Empuxo mais tração igual peso mais força elástica. Quem é o empuxo? O empuxo, definição de empuxo é a densidade do líquido, a massa específica do líquido, ρ0, aceleração da gravidade, vezes o volume do cubo, já que ele está todo submerso. Tração
A atração é igual a metade da força F. Então é F sobre 2. É esse F que eu tenho que encontrar. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. E a força elástica é K vezes X. Constante elástica vezes a deformação. F sobre 2. Vou passar para cá. Eu vou repetir aqui o mg, o kx. E vou passar o menos ρ0 gv. Ora, relembrando a definição de densidade. Densidade é massa sobre volume. Então, a massa é densidade vezes volume. Só que a questão ela chama densidade de ρ. No caso, a massa específica. Nesse caso, a massa específica é a própria densidade do corpo, já que o corpo é um corpo maciço. Então, fica ρ vezes v. Então, nós vamos ter o seguinte. F sobre 2 igual a massa, ρ vezes v, massa específica, vezes o volume, vezes g, mais kx, menos ρ0 gv. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em evidência o v e o g, nesses dois termos aqui. Então, colocando em evidência, fica VG, em parênteses, ρ menos ρ0. E sobra KX. E esse 2 que está dividindo o F, ele vai passar multiplicando. Então, finalizando, a força vai ser 2 vezes VG, ρ menos ρ0, mais KX. Tá? Então, o resultado correto dessa questão é a letra E. Letra E. Questão número 24. Se você tiver gostado do vídeo, peço que dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal e continue conosco. Até a próxima. Bons estudos!